Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estudar para o IFRN deve ser uma prioridade na vida do aluno que está concluindo o ensino fundamental. E eu digo isso porque a gente sabe que as instituições hoje, as escolas brasileiras, elas estão bem precárias, né? A gente tem um sistema de ensino um pouco falho e a gente sabe que o IFRN ele pode ser uma grande oportunidade para que o aluno ele consiga realmente mudar de vida e ele consiga vencer a partir dos estudos, já que é algo tão necessário para os dias atuais. E o objetivo, claro, deste canal é fortalecer esse vínculo entre o aluno e a prova do IFRN. Para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson e eu já trabalho já com IFRN. Em 2026 a gente vai completar agora 12 anos aí na luta, aprovando alunos aqui no cursinho. E o objetivo, primeiramente, claro, eu quero conversar com cada aluno que está aqui agora me assistindo, porque eu quero muito falar a respeito da importância, né, desses estudos e também quero sempre trazer algumas questões que eu gosto muito de comentar, resolver questões e auxiliar aqueles alunos que têm esse sonho, né, que tem esse objetivo, em que ele vai pressupor, claro, a aprovação no IFRN. E eu estou gravando agora este vídeo dia 9 de dezembro de 2025. Inclusive, nesse exato momento, eu estava aqui olhando algumas notas, né, dos alunos que fizeram a prova desse ano e foram notas muito boas, por isso que eu estou aqui gravando este vídeo agora, às 7h40 da noite. E claro que eu estou aqui extremamente satisfeito, porque a gente teve inúmeras notas bem positivas, né? Notas como 80, 90 e por aí vai, né? Então eu estou muito satisfeito e por isso resolvi aqui voltar, claro, com o canal. E o canal do YouTube do CTI, ele está aberto agora para a gente postar aulas semanalmente. Então eu quero fazer isso com mais firmeza, né, a partir de agora. Na verdade eu já tenho postado já há algum tempo, mas eu quero fortalecer ainda mais o meu vínculo com o YouTube. Então, já aproveitando, claro, não é muito importante a gente entender que não é só ficar assistindo Stranger Things, é muito boa série, mas a gente tem que também focar nos estudos, né? E, apesar de a gente estar agora em dezembro, a gente tem que analisar, fazer questões, tudo que o que for possível, a gente adquirir um pouco de conhecimento, mesmo que esteja tão longe agora da próxima prova, mas claro, é tudo muito válido. E é por isso que eu vim aqui resolver algumas questões com vocês. Eu vou colocar aqui, gente, e eu quero resolver algumas questões aqui com vocês sobre a prova do IF do ano passado, tá? Então, do ano passado não, né? 2025. E, gente, vou começar aqui com algumas questões bem interessantes que eu estava até discutindo aqui com alguns alunos, né? E eu quero trazer aqui, primeiramente, a questão de número 31, tá? Essa questão número 31, que é na prova de 2025, ela é uma questão que envolve inúmeros fatores. Porque assim, gente, vocês que não me conhecem, né? Como eu já trabalho com IFRN há um tempo, o nosso objetivo, claro, é explicar para o aluno que cada questão do IF ela tem várias camadas. E é muito importante que o aluno saiba como desvendar essas camadas. E a gente, claro, analisa essas camadas através de pequenos passos. Porque cada questão ela vai exigir de você que você construa pequenos passos para que você tenha um objetivo final, que é a resposta da questão, obviamente. E a gente vai começando a compreender, principalmente o aluno que já fez a prova do IF, ou enfim, a questão é, o aluno quando ele começa a entender como é o nível das questões, ele vai percebendo que essas questões são um pouco diferentes das questões que ele faz na prova da escola, por exemplo, né, no bimestre da escola. É um pouco diferente, por quê? Porque
Como eu digo aqui aos alunos, às vezes a prova da escola, a prova bimestral, por exemplo, ela vai pegar lá um conteúdo e aí o aluno vai estudar aquele conteúdo e vai cair somente aquele conteúdo. E as questões, elas são, né, bem mais secas, né? Ou seja, vai ter ali um cálculo puro e simples, vai ter um número aqui para você responder. Já as questões do IF não. As questões do IF, elas necessitam de uma base interpretativa. E aí é onde entra o estudo mais aprofundado para o exame de seleção do IFRN. Então, sem mais delongas, né, vamos voltar aqui. E, gente, essa questão de número 31, ela tem alguns passos para a gente entender ela. Primeiro eu vou fazer a leitura aqui da questão, tá certo? Vamos lá, então. Suponha aqui, para a COP30 em Belém, lembrando que essa prova ela falou sobre a Amazônia, falou sobre a reunião da COP30, que já ocorreu, né? Lembrando, claro, que essa prova ela foi feita antes da reunião, tá? E aí, gente, todas as questões elas têm temas, tá? E aí a gente vai entender também que nas questões de matemática também existem temas, né? Também eles vão colocar os temas aqui, tá? Enfim, tenha sido projetada uma praça de convivência em formato retangular. Então, primeira coisa que a gente vai entender, pessoal, que existe uma praça, né, na qual ele inicia o primeiro período. Observe que nesse primeiro período aqui, primeiro período, pessoal, lembrando que é uma frase estruturada, né, que tenha orações e tudo mais, ela termina lá no ponto final, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui 3 períodos nessa questão, né? Então, observem aqui comigo que o primeiro período, ele trata da introdução da questão. Então, nessa introdução, ele mostra qual é o conteúdo base para responder a questão. E ele fala que o conteúdo base é que essa praça ela tem um formato retangular. Pessoal, perdoem aí o meu retângulo, tá? Horrível aqui, né? Vou tentar fazer um mais bonitinho aqui, ó. Mas está aqui o meu retângulo. E esse retângulo, ele mede, como ele disse aqui, mede 60 metros de comprimento por 40 metros de largura. E os alunos sempre questionam, né? Porque, por que você sempre costuma fazer os desenhos, né? Porque, gente, é muito importante que você, sempre que você vai fazer uma questão, é muito importante que você faça o maior número de esboços possível. Então, nesses rascunhos, eles vão servir como base da sua imaginação. Porque você não tem realmente a imagem, então você mesmo tem que construir a imagem. Por isso, a importância de desenhar mesmo, né? Mesmo se fica feio mesmo aqui, né? Então tá aqui, gente, 60 metros de comprimento por 40 de largura. Aí ele fala que no centro da praça, será construído um espaço circular. Então, no meio aqui, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar um círculo. Tá? Olha como ficou bonitinho aí, meu círculo. Será construído um espaço circular para apresentações culturais, com 15 metros de raio. Pessoal, a gente tem que relembrar aqui um pouco sobre círculo, que em um círculo eu tenho sempre 2 medidas muito importantes. A primeira medida a gente chama de raio, tá? Então o raio é uma reta, uma semi-reta, na verdade, que ela parte do centro até a borda do círculo, tá? Além desse raio, nós também temos uma outra reta chamada diâmetro, certo? O diâmetro, ele é o dobro do raio. Mas enfim, nesse caso aqui a gente não precisa saber do diâmetro, a gente precisa saber do raio, né? E aí, gente, ele diz que o raio, ou seja, eu vou fazer aqui o centro, ele mede 15 metros. Que não poderá ser utilizado para circulação. Significa, pessoal, que essa parte aqui, né, ó, essa parte que eu vou pintar aqui de amarelo, ela não vai ser utilizada para a circulação das pessoas. Então ele quer saber o seguinte, nesses termos, a área em metros quadrados disponível para circulação nessa praça é. Então, no fim das contas, pessoal, ele quer saber o quê? Ele quer saber apenas a área que as pessoas podem circular. Ou seja, essa área aqui que eu estou
grifando aqui de azul, tá? Então significa dizer que eu só quero a área do retângulo sem o círculo. Então, para eu retirar o círculo, eu preciso saber a área do círculo. Ok? E aí, eu quero que você deixe muito bem claro aí que a área de círculo é a famosa área πr ao quadrado, onde eu tenho o π como 3,14 e o raio, que é a semirreta que eu abordei agora com vocês. Né? Observem também que nas alternativas A, B, C e D, o IF não pediu para transformar π. Ele deixou a letra grega π do mesmo jeito que está aqui. Se ele deixou do mesmo jeito, então a gente vai fazer a análise aqui comigo sem precisar transformar o π. Ou seja, pessoal, a área do círculo ela é o π, que eu vou manter do jeito que está, e eu vou pegar o meu raio, que é 15, e vou elevar ele ao quadrado conforme manda a fórmula da área. E, pessoal, a fórmula da área, né, onde o raio é sempre elevado ao quadrado, nesse caso aqui, eu estou fazendo aqui a área do círculo, tá? É por isso que eu estou fazendo essa bolinha aqui, tá, gente? Então, no caso, eu tenho a 15 ao quadrado, e esse 15 gente, ao quadrado é 15 vezes 15, ou seja, dá 225. Em outras palavras, pessoal, a área do círculo é 225π, tá certo? Agora, eu quero que você analise aqui comigo que o 225 ele está aqui na letra A, né? E a gente fica observando aqui, caramba, será que eu devo marcar a letra A logo de cara? Então, é um conselho que eu sempre dou aos alunos, porque às vezes o IF ele costuma muito fazer esse tipo de coisa, certo? Ele pega o número que você está lá fazendo o cálculo e coloca na primeira alternativa que você vê. Para quê? Para que isso? Por que o IF faz isso? Porque quando o aluno está nervoso, ele tende a ver um número e já marcar logo de cara a alternativa. Então o aluno deve ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né, com esse tipo de pegadinha, para não cair, né, nesse tipo de situação. Então não é para marcar a letra A, né, obviamente. Voltando aqui para a questão, por que não é para marcar a letra A? Porque, primeiro, o 225π ele é a área que a gente não deve utilizar, porque é uma área que as pessoas não vão circular. Tá? Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, pessoal, a área do retângulo. Aí sim é importante para a gente. E a área do retângulo, pessoal, para quem não lembra, ela é a fórmula mais fácil que a gente aprende lá no 6º ano, né? É o famoso base vezes altura. Certo? É o famoso base vezes altura. E o base vezes altura, gente, é basicamente a multiplicação, né, de 60 por 40. E quando eu multiplico 60 vezes 40, pessoal, eu vou fazer apenas simplesmente 6 vezes 4, que eu terei aqui 24, e eu vou pegar os dois zeros aqui e vou acrescentar, né? 24. Deixa eu mudar aqui esse 24, tá parecendo um Y, né? Pronto, 24. Então eu tenho aqui, pessoal, uma área de 2.400 metros quadrados. Só que eu não vou utilizar esses 2.400 todo. Se eu não vou utilizar esses 2.400 todo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o círculo, eu tenho que tirar a área amarela. E aí eu quero que você associe o ato de tirar com a subtração. Ou seja, pessoal, basicamente eu vou pegar a área total e vou subtrair a área do círculo. Então essa aqui é a minha resposta. Essa é a minha resposta. 2.400 menos 225π. Só que vocês vão observar que as questões não estão desse mesmo jeito. E aí a gente vai recorrer a um método matemático, né, que é o método do que a gente chama do fator comum. Anderson, o que é um fator comum, né? Fator comum, pessoal, é um número que eu posso simplificar. Eu posso trazer aqui a minha expressão de uma outra forma. Né? Então, o fator comum é um número que divide os dois fatores da minha expressão algébrica. Eu tenho aí o 2.400 e eu tenho o 225π. Então, eu preciso encontrar um número que divida os dois ao mesmo tempo. E, gente, a
Primeira coisa que a gente vai analisar é, primeiro, que eu vou eliminar a letra A. Por que eu vou eliminar a letra A? Porque quando você faz aqui a multiplicação com o método distributivo, quando você multiplica 225 vezes 10, não vai dar 2.400. Então, só por esse fator, eu já vou eliminar logo de cara a letra A. A letra B, por exemplo, quando eu faço a multiplicação de 25 vezes 90, eu também não encontrarei 2.400. Portanto, eu também vou eliminar a letra B. Eu não vou nem fazer o cálculo, tá, gente? Mas não dá 2.400. Agora, a letra C e a letra D, se você multiplicar 75 por 32, vai dar 2.400. Só que aí vem o grande lance, né? Será que é 3π ou será que é 2π? Então a gente vai fazer essa análise agora. E eu vou ensinar um outro jeito também, para você não ter dúvida para com esse tipo de questão também, né? Aqui o IF ele foi bem bacana, porque ele deixou duas questões parecidas. Mas nem sempre ele faz isso, tá? Então, um outro método seria fazer o MDC, que é o máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum, né? É um número e ele divide dois números ao mesmo tempo, dois ou três números, né? E aí eu vou fazer, pessoal, basicamente no MDC, eu vou procurar o número que divida 2.400 e 225 ao mesmo tempo, através do método da fatoração. Então, se você quiser fazer desse jeito, né? Como é que seria aqui? Eu vou utilizar números primos, né? Então, por exemplo, aqui, eu já sei, Anderson, que a resposta é 75, porque está aqui na letra C e na letra D. Eu sei, meu querido, eu sei que você já sabe. Mas eu quero provar para você que também é possível fazer por outros métodos, né? Então aqui, por exemplo, o número que divida 2.400 e 225 ao mesmo tempo é o número 5. Dá certo o número 5. 240 dividido para 5 vai dar 480. E 225 dividido para 5 vai dar 45. Usando ainda o 5, né? O 480 dividido para 5 vai dar 96, né? 45 dividido para 5 vai dar 9. Aqui não é possível mais dividir para 5. Mas o número que dá certo aqui é o 3. E aqui, galera, olha que interessante aqui o que é que vai acontecer, gente. O 96 dividido para 3 vai dar 32. E o 9 dividido para 3 vai dar 3. Gente, isso aqui é muito interessante, cara. Sabe por que é interessante, gente? Porque no MDC eu já consegui a resposta de uma forma muito mais completa, sem eu precisar fazer qualquer outro tipo de cálculo. Por quê? Porque aqui o meu MDC é 5 vezes 5 vezes 3, que dá 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Eu já sabia desse 75, tá? A gente já sabia. Na letra C e na letra D é 75. Isso era óbvio. Mas eu quero destacar uma coisa muito interessante na matemática aqui com vocês, que são esses dois números aqui, que sobraram do MDC. Lembrando, pessoal, que MDC, a gente não fica dividindo até chegar a 1, tá? Como no MMC. No MDC a gente para quando não divide todo mundo ao mesmo tempo. Então é por isso que eu finalizei aqui. Porque esse 32 e esse 3, eu quero que vocês analisem que eles estão exatamente aqui, ó, na letra C. Eu tenho tanto 3 como eu tenho 32 e não o 2π, né? Então é por isso que a alternativa aqui é a letra C, certo? Então significa dizer, pessoal, que o 2.400 menos 225π, ele é a mesma coisa que o número 75. E aí, ó, o 2.400 dividido para 75 dá 32. O menos permanece. E o 225 dividido para 75 dá 3π. Show? Então, é por isso que a gente ama matemática, né? A matemática, ela tende a ser muito interessante quando a gente entende esses outros lados. E aí, letra C, tá? Gente, além disso, óbvio... Ah, Anderson, claro que dava para saber. Era só multiplicar aqui, ó, 75 vezes 32, 2.400 e 75 vezes 3π, 225. Verdade. Mas, lembre-se que é importante que você abra seus olhos para outras resoluções, porque nem sempre a gente vê o óbvio. Nem sempre a gente vê o óbvio, tá? Então, é por isso que estamos aqui aprendendo juntos. Beleza? Letra C. Eu quero fazer mais uma questão, antes de encerrar
este vídeo. E vamos lá. É a questão de número 28. É a questão, gente, que ela foi meio que disfarçada, tá? Ela também foi da prova 2025. E ela fala assim, de acordo com o texto 1, para preparar Belém para a COP30, como eu disse a vocês, né, as provas do IF todas têm uma temática, né? Estão em andamento em 38 obras. Então, olha só. Ele colocou aqui um número e eu vou destacar esse número. E essas 38 obras foram distribuídas em 4 categorias. 14 de infraestrutura, 8 de hospedagem, 8 de mobilidade e 8 de saneamento. Aí vamos lá. Então, lembre-se, como eu disse a vocês no início da aula, né? No primeiro período das questões de matemática, o IF ele coloca o embasamento da questão. Qual é a base para que você responda a questão? E em seguida ele vai pedir a resolução dela. Então ele quer saber o percentual, a porcentagem, né? O percentual aproximado das obras que pertencem à categoria infraestrutura é... Gente, ele só quer infraestrutura. Mas aqui é uma questão meio que disfarçada. Ela é disfarçada de probabilidade. Eu costumo sempre dizer aos alunos que eles usam muitos termos, probabilidade, né? Enfim, mas nesse caso aqui o IF não falou. Mas ele quer saber a probabilidade de eu escolher a categoria infraestrutura, tá? E, gente, quantas obras de infraestrutura aconteceram? Obra de infraestrutura aconteceram 14. E quantas obras tiveram no total? 38 obras. Significa dizer que eu tenho 14 de 38. Tá? Então, há várias formas de fazer isso. Você pode fazer 14 sobre 38. Dá super certo, né? Se você simplificar aqui, por exemplo, para 2, você vai ter aqui 7 sobre 19. Aqui não tem mais como simplificar. E aí, para você achar a porcentagem dessa fração, 7 sobre 19, o que você tem que fazer? Você tem que dividir o número de cima pelo de baixo. Então você vai pegar o 7 e vai dividir para 19. Nada além que isso, coisa simples. Anderson, como é que eu divido 7 para 19? Não tem como. Então você vai acrescentar o 0 e colocar o 0, né? Quantos 19 cabem em 70? Em vez de pensar em 19, eu vou pensar em 20. E aí, cabem 4. Né? 4 é muito? Não, né? Tem que ser 3, né, gente? 3. 3 vezes 9 vai dar 27. Sobe 2. 1 vezes 3, 3. Com mais 2, 5. Então aqui vai me sobrar 13. E aí, nesse 13, eu vou acrescentar o 0 e vou continuar. E, gente, o número mais próximo agora do 19, que é o número mais próximo, eu vou pensar sempre no 20, tá? Então, ó, quantos 20 cabem em 130? Se você pensar, se você quiser colocar 7, ia dar 140, né? Então tem que pensar no 6. E aí, pensando no 6, pessoal, 6 vezes 9 vai dar 54, vai subir 5. 1 vezes 6, 6, com mais 5, 11. Enfim, galera, vai sobrar aqui um 16, mas isso aqui não é mais importante, porque a gente já encerra aqui. Significa que esse número decimal, 0,36, para transformar em porcentagem, você multiplica por 100, porque toda porcentagem ela tem como base o número 100. Ou seja, pessoal, esse número aqui ele equivale a aproximadamente 36%. Se dá aproximadamente 36%, a questão mais próxima de 36 vai ser a letra C. Beleza? Então, é assim, galera, né? É assim que a gente vai começando a analisar as questões. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu vou deixar, claro, o meu WhatsApp também aqui na descrição desse vídeo. Caso você tenha interesse em fazer a prova do IF, caso você tenha interesse, cara, eu quero um ensino médio melhor, então fale comigo, tá? Estamos aqui até em promoção no curso online. É um curso que todos os alunos podem fazer. E é isso, né? Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. E próxima semana postarei mais questões nesse formato aqui. Valeu, galera, então. Um forte abraço. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você puder, é claro,
deixe o seu like, comente, compartilhe e estamos juntos. Valeu, galera. É nóis.